O SEDAC e a Rede de Comercialização Solidária completaram 2 décadas em defesa dos povos do Cerrado. Essa forma nossa de viver, de usar a agroecologia, ela fez nós também ter um diferencial muito grande, que é a gente tem hoje a grande diversidade de povos e de produtos, porque a gente trabalha com várias pessoas. Nós trabalhamos com o quilombola, com o agroextrativista, com o pescador vazanteiro, com os índios, com o assentado, com o agricultor familiar. Então a nossa diversidade de público é muito grande e com ela também nós temos a diversidade dos produtos da natureza. Cuidar da natureza é necessário, porque a nossa vida depende dela. A nossa vida está acima de qualquer coisa, de qualquer bem, e ela precisa e depende da natureza. Hoje vamos conversar com o professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Professor Carlos, quem abriu o nosso programa hoje foi o Adalberto Gilassans, contando um pouco a história do SEDAC e da rede, mas chamando a atenção para a importância do trabalho integrado entre todos os povos do Cerrado. O senhor participou do começo, lá do comecinho do SEDAC e depois acompanha a rede. Conta um pouco a história sob o seu olhar. Na verdade, Paulo, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar conversando com esses meus parceiros de conhecimento, que são os povos do Cerrado. Primeiro, quero registrar que eu tive a fortuna, um pouco por causa da minha experiência na Amazônia, lá nos anos 80, quando eu trabalhei com a construção da Aliança dos Povos da Floresta. Na época, eu trabalhei com Chico Mendes, Ailton Krenak, Davi Copenau Yanomami, né? E eles, pela primeira vez, na verdade, havia uma história de tensão, né, entre os brancos e os indígenas. Pela primeira vez, os indígenas e os brancos pobres, no caso os seringueiros, se uniram para fazer aquela aliança dos povos da floresta e defesa da floresta. E vão tirar o princípio, né? E vão dizer não à defesa da floresta sem os povos da floresta, introduzindo uma ideia que no outro dia você nos lembrava, né, de que, na verdade, o conhecimento dos povos é fundamental para a conservação da biodiversidade e da riqueza da vida, né? Enfim, viajando por todos os estados onde tem Cerrado no Brasil e conversando com gente que está vivendo as situações lá na ponta. Imagina que, para mim, como professor universitário, como pesquisador, é uma fortuna poder desfrutar e dialogar com conhecimentos tão intensos. E, por isso, eu pude aprender, né, com essas populações, né, essa sabedoria. Eu sempre chamo a atenção, Paulo, eu sempre insisto, eu sempre chamo a atenção para o livro, um dos maiores romances da literatura brasileira, eu sempre chamo a atenção para isso, é o Guimarães Rosa, né, com o livro dele, Grande Sertão Veredas. Né? E eu chamo a atenção porque o Guimarães teve a sacação de aprender com os camponeses. O título do livro dele, Grande Sertão, são chamados gerais, onde a terra é comum, onde todo mundo é geral, é terra de todo mundo. São grandes sertões. E as veredas. Ou seja, ele soube aprender as 2 unidades da paisagem que eram manejadas tradicionalmente pelas populações do Cerrado. Essas populações são importantíssimas, né? E a rede tem a virtude de trabalhar com essa gente. Em 5 estados da federação, né? Essas populações, elas, na verdade, são populações extrativistas. Significa dizer que, por exemplo, ao longo do ano, né, elas extraem produtos, às vezes, que só tem um fruto que às vezes só aparece em 15 dias do ano. Né? Mas como eles não são monocultores, né, ao longo do ano tem vários tipos de resinas, de frutas, né, e de raízes, né, que eles vão recoletando e, na verdade, retiram a sua vida ao mesmo tempo como eles extraem. Olha só, eles são extrativistas, eles têm uma sabedoria. Veja bem, eles não são só a ideia de produtor da ideia que você faz. Né? Quando você é um extrativista, olha só, você extrai aquilo que a natureza oferece. Isso permite que sejam culturas sofisticadas, conhecimentos sofisticados, né, que são muito de detalhes. Eu me lembro de uma vez conversando com uma dessas viagens, né, conversando com uma camponesa em Mato Grosso, eu perguntei, mas que tipo de terra é essa aqui que você planta? Ela falou assim, professor, minha terra aqui é tipo pele de onça. Eu falei, eu não conheço esse conceito. Ela falou, não, a terra é cheia de mancha.
e, dependendo da mancha, eu planto uma coisa diferente. Ou seja, ela sabia tirar proveito da variedade que a própria natureza oferece. Para ela não era a homogeneidade que importava. Ela tirava proveito da diversidade da pele de onça. Isso tudo, Paulo, eu jamais teria aprendido, né, se não tivesse essa oportunidade de estar junto com a Rede Cerrado, né, com a UNCEDAC, e nessa articulação dos povos do Cerrado, né, com quem a gente pôde, numa troca de conhecimento. Eu, na verdade, a partir do meu lugar na universidade, né, que muitas vezes, estimulado pelo que eu via no campo, eu ia buscar literatura, que muitas vezes era uma literatura que não ia ao encontro desse, e ao mesmo tempo eu pude aprender e validar esses conhecimentos. Então, nesse sentido, eu sou muito grato, né, e acho que as pessoas que leram meus textos, né, puderam ter acesso através do que eu escrevi, Carlos, mas, na verdade, eu costumo, só para concluir o argumento, só que aquilo que eu escrevo está inscrito na vida das pessoas. É isso que, na verdade, a gente tem que saber. Então, por mais que eu tenha escrito sobre isso, eu jamais escreveria se não fosse esse conhecimento que está inscrito na vida. E o que eu fiz foi um pouco essa mediação, que, por isso, de alguma maneira, pôde contribuir para valorizar o que tem que ser valorizado. No fundo, quem? São essas populações que elas é que detêm o conhecimento. Que eu costumo dizer, eu posso saber falar sobre o Pequi. Posso até fazer uma tese sobre o Pequi, mas eu não sei onde é que está o Pequi. Eu não sei coletar o Pequi. E assim como outras coisas. Ou seja, na verdade, eu posso falar sobre o extrativismo, mas quem faz o extrativismo são os extrativistas. Portanto, eles são muito mais importantes do que eu. Porque eu posso viver... Falando de gente diversa, deixa eu tocar um pouco aqui no seu coração. Mês passado, nós perdemos Manuel da Conceição. Falando de gente diversa, fala um pouquinho do Manel para nós, professor. Manel é dessas figuras que, ao longo da vida, né, com a sua coragem, né, com a sua dedicação na luta, junto com os trabalhadores rurais, com os camponeses, né, deixou, inclusive, pedaços dele pelo mundo. Pedaços, inclusive, ele teve uma vez, sofreu um atentado, uma emboscada na sua casa, que metralharam a sua casa e perdeu uma perna. Ele preso durante o período da ditadura, né, sofrendo torturas, porque lutava por essa coisa simples, que é um pedaço de terra para viver com dignidade. Então, Manuel é dessas figuras que são ímpar, dessas figuras que, na verdade, são insubstituíveis, na verdade, mas elas são, na verdade, fonte de inspiração. Se você me permite, Paulo, vou contar uma pequena historinha que, na verdade, é pedagógica. Manuel teve exilado do Brasil, né, teve que sair do Brasil, né, e viveu na Europa um tempo, né, e um desses determinados momentos foi chamado a fazer um curso na China, né, e um curso sobre teoria revolucionária. E lá foi o Manuel. Né? E o Manuel, lá pelas tantas, né, quando estava terminando o curso, simplesmente a figura do Mao Tse-tung, ou seja, o líder revolucionário da Revolução Chinesa, né, chamou ele para uma conversa. Olha que coisa fantástica, um homem que vem dos cerrados, por causa da sua luta, vai parar no mundo, né? E daqui a um pouco dos maiores líderes, uma das mais importantes revoluções da história da humanidade, que é a Revolução Chinesa, esse homem chama o Manuel para conversar. Diga-se de passagem que os chineses são muito gratos ao Brasil. Toda a chamada Grande Marcha do Mao Tse-tung foi inspirada na coluna Prestes aqui no Brasil. Então, eles sempre tiveram interesse no Brasil e respeitaram o Brasil. Por isso, quando o Manuel foi para lá, os chineses tinham uma ideia da importância do Brasil, como hoje sabem, inclusive, da importância do Brasil para abastecer, inclusive, de alimentos, né, para o povo chinês. Pois bem, o Manuel da Conceição me chamava a atenção, me contava a história de que o Mao Tse-tung conta para eles, eu penso que você vai voltar para o Brasil, mas esquece tudo que você aprendeu aqui nesse curso. Ele falou, uai, por que não? Vai lá e não tente aplicar nada, quando é assim que as coisas funcionam. Converse com o teu povo, porque ele é que vai te ensinar o que você vai ter que fazer. Se alguma coisa desse curso servir, você vai lembrar. Mas não tente aplicar o curso. A pedagogia tem que vir da conversa com as pessoas, porque toda experiência é original. Não tente copiar. Esse é um princípio, professor. Mostra não só a riqueza como o Manuel da Conceição, e, ao mesmo tempo, estava na estatura de um Mao Tse-tung. Não é qualquer coisa. Professor Carlos, uma última pergunta. Mande um recado para essas pessoas, conjunto de zilhões de populações diversas que o senhor conhece pelo Cerrado. Mande
mande um recado. Nós estamos começando uma coisa singela, simples, que é a nossa TV Povos dos Cerrados, e eu peço ao senhor para mandar um recado para jaraizeiros, para quilombolas, para extrativistas, um recado do professor Carlos. Olha só, primeira coisa, Paulo, essa oportunidade maravilhosa, primeiro que esse próprio programa, na verdade, é um momento já de avanço, né, no patamar da luta desses povos, né? Até porque eles estão aí resistindo há tanto tempo. As pessoas que mais estão morrendo na cidade, são aquelas que são chamadas de que têm comorbidade, ou seja, doenças prévias. E sabe quais são as principais doenças, Paulo? São obesidade, as pessoas estão engordando porque são mal alimentadas, comem mal. A hipertensão, não é isso? E o diabetes. 3 doenças que têm a ver com esse modo de comer, dessa comida que mal alimenta, é uma comida que mata. Então, você tem a zoonose, que são os patógenos, são os vírus que estão numa ponta, e na outra ponta a comorbidade. O agro é tudo. Tudo das zoonoses às comorbidades. O agro é tudo de ruim que está havendo no mundo. Ele é a expressão de um modo de vida que está preocupado com a bolsa e não com a vida. Está preocupado com a riqueza no seu sentido mais abstrato, que é o dinheiro. Quando a gente sabe que, na verdade, tem um mito grego, que o mito do rei Midas, que ele tinha feito um pacto com os deuses, São Paulo, em que tudo que ele tocava virava ouro. E ele foi almoçar. Quando ele tocou no prato, o ouro, o dinheiro, né? O prato, ele tocou, tinha feito o pacto, né? Tocou na comida, a comida virou ouro. Quando ele foi comer o ouro não mata a fome. Aí ele deu sede. Ele foi tocar na água. Quando ele tocou na água, a água virou ouro, virou dinheiro. Ele foi tomar, o dinheiro não mata a sede. Ou seja, o que mata a sede é a água limpa. O que mata a fome são os alimentos saudáveis que vêm na sua concretude, porque tem toda a cultura desses povos. Portanto, isso não está falando de qualquer gente. Está falando desses povos maravilhosos que hoje são a esperança de vida. Tem sentido a luta que a gente faz. Tem sentido a luta que vocês fazem. Graças aos povos do Cerrado e vida longa aos povos do Cerrado. Professor Carlos, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua observação. E eu quero aqui revelar que o nome da nossa TV foi sugestão do professor Carlos Walter. Porque, a princípio, a gente ia chamar TV Cerrado, Cerrado TV. Ele falou, não, vamos direto ao ponto. Vamos construir a TV dos povos do Cerrado. E é esse o nosso nome, e aqui estamos. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanhou. Até o próximo programa. Eu finalizo só para dizer uma coisa para o professor Carlos. Olha, o senhor me lembra, na voz de Riobaldo, quando ele diz, mestre não é quem ensina, mestre é quem, de repente, aprende. O senhor professor, para nós é isso. O senhor aprende ensinando, o senhor ensina aprendendo. Então, para nós, o senhor é um intelectual do linguadar do Gramsci, um intelectual orgânico, que vive o seu povo, que vive a sua realidade. Portanto, então, o senhor é nosso mestre. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Eu que agradeço. Nossa dica de bem viver de hoje é Folia de Reis de La Sance, Minas Gerais. Vale a pena conferir.